pessoas que nos honram com a presença na galeria, o que nos acompanha pela TV Barretos e também os que acompanham pela internet. Nosso boa noite a todos. Dando início aos trabalhos, solicito ao segundo secretário que proceda à chamada dos senhores vereadores. André Luiz Rezeque, Aparecido Donizete Cipriano, Caio Monteiro de Barros, Carlos Antônio Alves da Silva, Carlos Henrique dos Santos, Francisco de Paula Silva, Guilherme Henrique de Ávila, José Francisco Abrão Miziara, Leandro Aparecido da Silva Anastácio, Luiz Humberto de Campos Sarte, presente. Milton Ferreira Neves, Munir Jorge Dyer, Olímpio Jorge Nabem, Otávio Alves Garcia, Paulo Henrique Correa, presentes. Reginaldo da Silva, Videlson Leite Júnior. Duas justificativas. Um é o doutor Kiko, que vai atrasar 30 minutos, e o outro é o vereador doutor Leandro, que está no evento no Sindicato da Alimentação, que vai atrasar também um pouquinho. Havendo um número legal, invocando a proteção do nosso Senhor Jesus Cristo, declara abertos os trabalhos, solicitando a todos que em pé ouçam a execução do hino nacional e do hino de Barretos. Certo aí, Gil? Só? Puxa aí, doutor.
seio mais amores. Ó pátria mãe, idolatrada, salve, salve. Brasil de amor eterno, seja símbolo. Lá para os tentas estrelado. O verde louro desta fórmula, paz no futuro e glória no passado. Mas serves da justiça clava forte, verás que o filho teu não foge à luta. Entende que te adora a própria morte, terra adorada. Entre outras mil és tu, Brasil, ó pátria amada. Os filhos desse sol na irmã gentil, pátria amada, Brasil. Barretos bandeirante, desbravador do sertão, pela pátria avante, avante, levantado o coração. Não há divisa mais bela, mais nobre, mais varonil. Sejamos a sentinela avançada do Brasil. O sol ardente, o prado e as sarasdoura, as bênçãos do Senhor vêm como orvalho, protegendo os rebanhos e a lavoura, os lares, os estudos e o trabalho. Por Barretos bandeirante, desbravador do sertão, pela pátria avante, avante, levantado o coração. Não há divisa mais bela, mais nobre, mais varonil. Sejamos a sentinela avançada do Brasil. Deus nos guie e conserve sempre unidos, como as suas ovelhas o zagal, sem distinção de credos e partidos, pugnemos pela glória nacional. Por Barretos bandeirante, desbravador do sertão, pela pátria avante, avante, levantado o coração. Não há divisa mais bela, mais nobre, mais varonil. Sejamos a sentinela avançada do Brasil. Solicito ao primeiro secretário, doutor Reginaldo, que proceda à leitura da ata da sessão anterior. O vereador, doutor Francisco, solicita a dispensa da leitura da ata. É regimental. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovada por unanimidade a dispensa da leitura da ata da sessão anterior. Está em votação a ata da sessão ordinária realizada no dia 3 de agosto de 2009. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovada por unanimidade a ata da sessão ordinária realizada no dia 3 de agosto de 2009. Tem dilação de prazo? Não. Solicito ao primeiro secretário, doutor Reginaldo, que proceda à leitura dos ofícios, convites e outros das comunicações. Convite. Caros vereadores, envio anexo o convite da audiência pública que será realizada no dia 11 de agosto, próxima terça-feira,
na Assembleia Legislativa em São Paulo, cujo tema é a discussão de políticas públicas de combate ao câncer de mama. Quem está convidando é a deputada Beth Sayão. Diversos telegramas do Ministério da Saúde, da Secretaria Executiva, do Fundo Nacional de Saúde, informando a liberação de recursos financeiros do Fundo Nacional de Saúde, em cumprimento ao artigo 1º da Lei nº 9.452, de 20 de março de 1997, conforme dados: beneficiário Prefeitura Municipal de Barretos, programa Pagamento de Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar, valor bruto R$ 1.387.471,16. Da mesma forma, programa Pagamento de Programa de Assistência Farmacêutica Básica Complementar, 07/2009, Municipal, valor bruto R$ 18.447,95. Da mesma forma, pagamento de piso estratégico, gerenciamento de risco, 07/2009, valor bruto R$ 1.183,99. Da mesma forma, pagamento de ações estruturantes de vigilância sanitária, 07/2009, valor bruto R$ 3.412,32. Da mesma forma, pagamento de incentivo para o fortalecimento da gestão em vigilância em saúde, 06/2009, valor bruto R$ 29.750. É só, senhor presidente. Atenção, senhores vereadores. Eu vou colocar em votação o pedido, a antecipação da sessão ordinária a ser realizada no dia 24 de agosto, segunda-feira, véspera do feriado. Atenção, senhoras. Vou colocar em votação a antecipação para o dia 19 de agosto de 2009. A sessão ordinária do dia 24, véspera do aniversário da cidade, estou colocando em votação para o dia 19 de agosto de 2009. Seria a quarta sessão ordinária do mês e é uma quarta-feira. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovada por unanimidade a antecipação da sessão ordinária do dia 24 para o dia 19. Vamos dar início ao grande expediente. Informo a todos os senhores vereadores que o tempo de cada vereador será de 5 minutos. Com a palavra, a bancada do PTB. Senhor presidente, com a palavra, o vereador Capitão Carlos. Capitão Carlos, pelo tempo de 5 minutos, Juninho. Senhor presidente, caros vereadores, representante da imprensa, senhoras e senhores, a partir de hoje, toda oportunidade que nós tivermos para fazer uso da palavra aqui no grande expediente, eu vou estar falando de alguma melhoria que nós conseguimos para o município como vereador. Então, hoje, nós vamos estar destacando aqui, senhor presidente, a melhoria que foi feita no posto de saúde lá de Alberto Moreira, que realmente foi uma grande conquista para aquela comunidade. E vez que aquele posto de saúde, o postinho de Alberto Moreira, não tinha uma varanda, não tinha uma área coberta. O meu time também esteve lá algumas vezes, ele sabe disso. Não tinha uma área coberta. E quando as pessoas chegavam, principalmente quando chegava na parte da manhã, chegava bem cedinho para pegar as vagas, né, para ser atendidas, quando era na época do frio, essas pessoas ficavam ao alento, porque não tinham uma área coberta, não tinha um local adequado.
quando tratava-se da época de chuva, ou ficava na chuva, ou ficava dentro do seu veículo aguardando a abertura do postinho para entrar para dentro. E, na verdade, nem todo mundo tinha veículo. Então, isso foi, inclusive, senhor presidente, uma promessa de campanha do prefeito Emanuel, que esteve lá e prometeu, e o posto foi todo remodelado, o posto foi feita a varanda. Vamos mostrar, Carlos? Conforme nós vamos mostrando aqui, esse é o postinho lá de Alberto Moreira. Então, ele foi... essa é a parte da varanda. Foi feito os bancos, aí, também parte da varanda. Então, se estiver chovendo ou se estiver frio, as pessoas têm aonde ficar acolhidas, aguardando o horário do atendimento. E, além disso, foi feita a pintura, como está sendo demonstrado aí no PowerPoint. E também foi trocado, inclusive, o piso. Foi colocado uma cerâmica, né, no piso. Foi feita a calçada também em volta do posto. Então, foi uma grande melhoria para aquela... Aí, outra visão aí, pode ver que é bem ampla essa varanda. Então, está de parabéns o nosso prefeito Emanuel, que realmente cumpriu com a palavra, cumpriu com o que tinha prometido, e a população está muito contente e agradecida com essa benfeitoria. E eu também hoje, aproveitando, quero falar um pouquinho sobre um requerimento que eu estou colocando, que muitas pessoas, principalmente as pessoas idosas, têm reclamado que têm se acidentado, tropeçado, caído, por falta de manutenção das calçadas. Então, eu estou aqui oficiando o seu prefeito municipal para que oficie os donos das residências para cuidar dos seus passeios, ou seja, da calçada, e quem não fizer, que a prefeitura faça e emite a conta, porque o que não pode é as pessoas continuar se acidentando nas calçadas, lamentavelmente, como nós temos visto alguns casos. E gostaria agora de falar de um assunto bastante, eu sei que isso vai causar uma certa polêmica também, mas é importante que nós falemos, porque eu estava conversando com o Cipriano agora mesmo, várias pessoas ligadas ao esporte realmente estão preocupados. Nós, como a gente pode dizer, aqui se fala de todo sentido, de tudo da cidade, educação, saúde, lazer, mas nós temos que falar sobre o campeonato varziano de Barretos. Eu estou preocupado, senhor presidente, porque tradicionalmente, Barretos movimenta milhares de pessoas, são milhares de atletas que fazem parte dos campeonatos coordenados pela Liga de Barretos, de futebol de Barretos. E eu estou preocupado porque já teve 20 equipes, depois 14 equipes, esse ano começou com 10 equipes, nós estamos hoje com 8 equipes. Eu estou até preocupado se realmente esse campeonato termina ou não. Porque o que está acontecendo? Na verdade, existe muito descontentamento, muito. E as pessoas têm reclamado, têm falado. Então, eu quero pedir para as equipes que estão aí, as equipes que saíram, que procuram a Liga, leva alternativa. Por exemplo, uma das alternativas seria de que, como saíram duas equipes, Santa Cecília e o Náutico, essas equipes estão fora do campeonato, então, que fosse remanejado o calendário aí, para que, em vez de ter 3 jogos durante os domingos, que tenha uns 4 jogos, mas encurta o campeonato. Mesmo porque o gasto é muito grande. Juninho, tem mais 2 minutos, será? Eu posso usar mais 2 minutos? Mais um? Tudo bem. Senhor presidente, posso usar mais 1 minuto? Tudo bem, tá certo. Bom, então eu acho que se encurtasse esse campeonato, poderia facilitar, mesmo porque ninguém aguenta, nenhum patrocinador, nem quem toca o time, aguenta um campeonato durante o ano todo. E como saiu 2 equipes, eu acho que seria viável que houvesse realmente esse remodelado aí, né? Feito uma nova estrutura, né, dos jogos que estão faltando. E por outro lado, como são 2 equipes que estão fora, ou seja, cada jogo vai custar para a Liga R$150 por jogo, por domingo. Que paga para o árbitro e o representante. Então, se pegar R$150 por domingo e se jogar durante 4 domingos, são R$600. Como são 2 equipes, vai dar R$1.200 por mês. E nós sabemos que tem equipe, não vou citar o nome por questão de ética, né? Mas tem equipe que está assim, passando por muita dificuldade,
que a Liga estudasse uma forma de repassar esses 1.200, porque já está previsto lá para pagar o juiz. Não vai ter o jogo, vai sobrar esse dinheiro. Estudasse uma forma de repassar para os times que estão precisando, comprando chuteira, medicamento, para que o campeonato, pelo menos, possa terminar com esses 8 times. Realmente eu estou preocupado, porque a população de Barretos ama o futebol, o domingo é do futebol, e se não for feita alguma coisa, eu tenho receio que realmente esse campeonato termine e vai ser uma tristeza para Barretos, com certeza. Só isso, senhor presidente. Obrigado. Capetinha, quem que é o próximo, hein? Com a palavra, a bancada do PPS. Vereador Carlão do Basquete, por 5 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, público que nos honra com a presença, TV Barretos, público que nos assiste. Essa noite nós viemos aqui preocupados ainda com a gripe A. Eu fui um dos primeiros vereadores aqui a levantar essa polêmica com relação à gripe A e com a realização da festa do peão em Barretos. Qual seria, depois da festa, o que poderia acontecer com a nossa população de Barretos? Quero deixar claro aqui que esse vereador aqui não vai se intimidar com telefonemas anônimos e vai continuar em defesa da população de Barretos. E nessa noite, senhor presidente, nós estamos aqui com um requerimento, eu, juntamente com o Dr. Caio, querendo sim responsabilizar. Queremos nomes de quem é que vai ser o responsável se vier a acontecer uma tragédia em Barretos, depois da festa, por algum tipo de negligência médica. Dr. Caio. Então, estamos aqui hoje, realmente, para mostrar alguns dados que preocuparam. Queria colocar, não só a gripe A, mas também como a AIDS, né? A AIDS, na pesquisa realizada na USP, nós verificamos que o número de contágio de doenças contagiosas, infecção por AIDS, só perde para Ribeirão na região. Tá aí os números que não mentem. O que está acontecendo? Falta de prevenção na festa do peão? O que justifica esses números tão alarmantes? Abaixa, cara. Abaixa. Isso. O que seria? Falta de um melhor esclarecimento, falta de prevenção. Então, um dos requerimentos dessa noite, nós estamos pedindo aqui para as autoridades fazer um trabalho preventivo, sim, não só na festa do peão, na 43, contra a AIDS também, que os números são assustadores, e quanto à gripe A. Eu queria mostrar alguns dados agora, Carlos, queria colocar naquela sequência, como é que se propagou esse vírus nos últimos dias. Nós vemos aqui, em 11 de maio, 8 casos confirmados de morte no Brasil. Passa. Já em dia 23 de julho, 34 mortes confirmadas no Brasil. E veja que São Paulo está na frente. Próximo. Olha só como é que está hoje. 191 mortes confirmadas. São Paulo, 69%. O estado brasileiro que mais incidência de mortes por gripe A, do tipo A, no Brasil. E isso, de 27 de julho até hoje. Um aumento, volta lá, Carlos. Me ajude aí. De quanto foi a incidência do aumento da gripe A? De 34 para 191. Em apenas quantos dias? 15 dias? 10 dias? Não estou vendo a data. Enfim, isso sim preocupou esse vereador. Porque, por que não se falou antes disso? Porque não estava morrendo gente como está morrendo agora. Olha lá, ó. Não é o Carlão que está dizendo, olha lá, ó. Olha os casos confirmados lá. Não é brincar de vereador aqui, não. Esse vereador não está brincando de vereador, não. E não vai ser telefonemas intimidando aqui, que nós vamos parar de estar falando disso, não. Porque depois que morrer gente aqui, depois da festa, eu quero ver quem vai ser o responsável. E eu não vou parar de falar aqui, não, desse assunto. Até que apresente autoridades aqui
Doutor Munir está com a gente. Vamos aprovar esse requerimento, doutor Munir. Uma audiência pública. Barretos tem direito de decidir, não só meia dúzia. A população. Cidades inteiras da região aí tem suspendido. A Facira em Araraquara foi suspensa. Estádios de futebol usando máscara. E aqui a gente só vê um gelzinho na mão. Não vamos brincar aqui de vereador, não. Vamos trabalhar sério. E não vai ser telefonema que vai me intimidar, não. Obrigado, senhor presidente. Com a palavra, a bancada do DEM. Quem vai, doutor Otávio? Luiz Humberto de Campos Sarte, o capetinho após o Carlão, pronunciamento do Carlão. Presidente, senhores vereadores, funcionários desta casa, senhores da imprensa, o nosso boa noite. Em nome do Paulo Maia, eu cumprimento a todos. Munícipes que nos acompanham em suas residências, nossos internautas também, que estão sempre ativos aí, e os senhores que nos honram com as suas presenças em nossa galeria, o nosso boa noite. Quero cumprimentar a todos os senhores em nome do nosso amigo Braizinho. Senhor presidente, este vereador hoje veio light mesmo, viu, presidente? Mas é para poder agradecer aí, cumprimentar o nosso presidente do Rotary Clube Barretos Norte, que muito bem conduziu uma promoção no dia 2 de agosto, promoção esta voltada à creche Santo Antônio de Pádua, e também cumprimentar a nossa secretária de Assistência Social e Desenvolvimento Humano, Célia Rodrigues, que muito bem também conduziu o arraial na Estação Cultura, o trem bom, e foi muito bom mesmo. Eu que tive a oportunidade de estar no dia 31 e no dia 1º por lá, tivemos no olho clínico mais ou menos umas 2.000 pessoas presentes. Então, quero cumprimentar esses dois baluartes que vêm trabalhando muito bem em prol da nossa comunidade. Quero aqui no requerimento, senhor presidente, falar desse requerimento 1042/2009, que é votos de congratulações e aplausos à senhora Nicola Anne Levi Santiago, que é a NIC, ela que vem prestando um serviço um relevante serviço à nossa comunidade. Ela é formada pela Artes Educacional, Escola de Formação de Bailarinas Profissionais em Londres, Inglaterra. Iniciou sua carreira em 1985. Depois de um ano dançando em musicais nos teatros em Londres, foi convidado para trabalhar no México no Circo Mágico Italiano. Desde então, adquiriu uma vasta experiência em artes circenses, trabalhando em muitos circos. Vou citar alguns deles aqui, como Circo Atlas Portugal, Circo Europeu Brasil, Mundo Mágico de Beto Carreiro Brasil, Circo Moça Fiesta, patrocinado pela Nestlé Brasil. Ela teve algumas atuações em competições, onde foi vencedora de 5 troféus Picadeiro pela Secretaria de Cultura de São Paulo, na categoria de melhores acrobatas. Prêmio de 2º lugar, troféu Pista de Prata no Festival do Circo, Buenos Aires e Argentina. Programas de TV, teve sua participação no Globo Repórter, Show da Xuxa, Show do Gugu, Viva a Noite, no Fantástico. Enfim, essa senhora veio para Barretos em 2001 e começou lecionando as aulas de inglês, e em 2006 foi convidada para fazer parte da equipe de professores do Circo Escola de Barretos. Em 2008, abriu uma escola de circo para atender as crianças da comunidade da Vila Nogueira e adjacentes, chamado Circo Escola de Bacurau, em homenagem ao palhaço Bacurau dos anos 60. O Circo Escola atende as crianças da comunidade entre as idades de 7 a 19 anos. As aulas são realizadas na Associação Amigos do Nogueira,
que é parceira no projeto Doando o Espaço, na Vila Nogueira, de segunda, terça e quarta, das 14 às 16, e às terça, quarta e sexta, das 8 às 11 horas. O projeto atende cerca de 30 a 40 crianças, e os cursos são administrados por voluntários do projeto, que fazem parte da família Circense Santiago, além de ter a colaboração de entidades e empresas da cidade para a sua manutenção. Quando tomei a liberdade de aqui poder dar esse voto de congratulações e pedir aos senhores vereadores que, junto com este vereador, realmente que nós possamos, nesta oportunidade, dar a essa pessoa que voluntariamente vem trabalhando dentro da comunidade barretense e demonstrando toda a sua disposição, a vontade de servir realmente, e vejo nesse momento que é uma pessoa merecedora desse título. Portanto, eu conto com o apoio dos demais vereadores. Meu muito obrigado ao vereador Otávio e a todos os vereadores. Agora é o PR, né? Com a palavra, bancada do PR, nosso líder, doutor Reginaldo. Posso utilizar? Desculpe a minha fala, doutor Caio. Senhor presidente, senhores vereadores, funcionários da casa, imprensa, está aqui nosso amigo Mazin Dias, pessoas que nos honram com a presença na galeria, está aqui nosso amigo Hugo Palerose, e também cumprimentar novamente as pessoas que estão nos assistindo pela TV Barretos e nos acompanhando pela internet. Nessa semana que passou, nós tivemos uma importante audiência pública aqui na Câmara Municipal, onde tivemos a oportunidade de receber inúmeras pessoas representativas da comunidade barretense, onde tivemos a oportunidade de estar discutindo todos os pontos do projeto que estabelecia a agência reguladora no município de Barretos. Então, eu só quero colocar alguns detalhes aí que são importantes. No primeiro momento, a partir do momento que eu li o projeto, mesmo sendo um leigo na área do direito, não tendo aquele conhecimento que muitas pessoas têm no curso superior, mas eu quis levantar algumas situações, eu coloquei naquele primeiro momento que poderia ser ilegal o projeto. A Lei 11.445/2007 estabelece diretrizes nacionais para o saneamento básico. E ali, no artigo 21, está lá: o órgão regulador deve ter independência decisória, autonomia administrativa, autonomia orçamentária e financeira. Só para registrar aí, são 10 minutos, tá? Porque o doutor Reginaldo... O projeto de lei 77/2009, é o que chegou na casa, criava-se a Agência Reguladora Municipal de Barretos. Inicialmente, foi solicitado por todos os vereadores o pedido de suspensão de urgência, porque é uma matéria que poderia estar sendo discutido de uma forma mais diretamente com a sociedade. Autonomia administrativa do projeto. A Armub terá a seguinte estrutura administrativa, no artigo 13 do projeto de lei: uma diretoria, que é indicada pelo prefeito, um ouvidor, que é o ouvidor da Prefeitura Municipal, assessoria jurídica, que é da Prefeitura Municipal, assessoria técnica, administrativa e financeira, que é indicação do prefeito, e o inciso 5, que é quinto, assessoria técnica operacional. Nós analisamos aí que todos os cargos são indicados pelo prefeito. Não há cargos efetivos para concursos públicos.
E no seu artigo 13, parágrafo 1º, estabelece lá cargos do anexo 1, que seriam criados 2 cargos de assessor administrativo, 2 cargos de assessor técnico e 1 cargo de diretor, todos comissionados. E, nesse mesmo parágrafo 1º, são de livre provimento cuja responsabilidade de nomeação e exoneração é do prefeito, chefe do Poder Executivo. No artigo 20, a ouvidoria será desenvolvida pelo ouvidor-geral do município. No artigo 21, a assessoria jurídica e a representação judicial da agência reguladora seria exercida pela Procuradoria-Geral do município. Então, alguns entendem de uma maneira diferente, mas ali não vislumbra a autonomia administrativa da agência do presente projeto. Autonomia financeira. Está lá no seu artigo 5º, inciso 2º, recursos financeiros atribuídos pelo município, doações, legados, subvenções e contribuições de qualquer natureza, recursos de outras fontes e eventuais. E no artigo 26 estabelece lá que a taxa de regulação será de 2% sobre a receita dos operadores, isso no artigo 26. No seu parágrafo 3º, os contratos vigentes, o de limpeza pública e transporte coletivo, eles terão adequação e se dará na assinatura do primeiro contrato após a lei. Então, ali não teria-se uma receita, porque não teria esses 2%, essa taxa de regulação, tanto da limpeza pública como do serviço de transporte coletivo. Teria uma outra opção, que seria a captação de água, e não estaria, de primeiro momento, sendo feito a arrecadação dessa operadora. Então, na verdade, não teríamos recursos inicial nenhum. E o impacto financeiro apresentado, anual, pode passar. Dos 2 cargos de assessor administrativo, teria um custo anual de R$ 59.459. Pode passar. 2 assessores técnicos teriam uma despesa anual de R$ 74.324. Pode passar. Marcelo, dá licença um pouquinho, fazendo favor. O do cargo de diretor teria um gasto anual de R$ 79.279. A soma de todos daria um total de 213 mil, e sem aquela perspectiva que eu falei no início, de estar arrecadando os 2% da operadora. O mais importante, a independência decisória, porque hoje qualquer repasse acima dos índices inflacionários tem que passar pela Câmara Municipal. A competência da ARMUB, que é a Agência Reguladora Municipal, está lá no artigo 4º, inciso 3º, competência da ARMUB, decidir como última instância administrativa todos pedidos de revisão tarifária, resguardada a competência exclusiva do prefeito para estabelecer e modificar a tarifa. A composição da ARMUB, pode passar. Eu já passei para vocês: diretoria, ouvidoria, assessoria jurídica, assessoria técnica, administrativa e financeira e assessoria técnica e operacional. No seu artigo 6º, o Conselho de Regulação é um órgão deliberativo superior. No seu inciso 6º, deliberar alteração de tarifa e reajustes das tarifas, ouvindo os assessores técnicos administrativos e os assessores técnicos operacionais da ARMUB. Todos esses aí são de livre nomeação e exoneração do prefeito. No seu artigo 7, quem é o Conselho de Regulação? Ele é composto pelo diretor da ARMUB, indicado pelo prefeito. Ele é composto por um representante da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, indicado pelo prefeito.
Um representante da Câmara indicado pelo presidente, mas com detalhe, escolhido pela maioria dos vereadores. Pode passar. Um representante do SAI, um representante das operadoras, um representante... Tem algum detalhe aí? Um representante do Conselho das Cidades, um representante do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais. Então, o que eu entendo? Nós tirarmos uma responsabilidade hoje nossa, que nós estamos representando a população, e passar a delegar essa atribuição a esse conselho, formado por 7 representantes, da maioria, da maioria, ligado ao prefeito, então nós estaríamos tirando a nossa responsabilidade, passando para a agência reguladora todo aquele reajuste de tarifa. Ou seja, aquele que a gente pensa que é algo positivo poderá estar sacrificando a população, porque hoje qualquer repasse acima dos índices inflacionários com relação à tarifa de água e esgoto é feito pela Câmara Municipal, aprovado pela Câmara Municipal. E no seu artigo 38 das disposições transitórias, o prefeito fica autorizado, enquanto não tiver ARMUB, a praticar todos os atos administrativos e gerenciais necessários à preparação, início e funcionamento da agência e seus serviços, né? Então, o debate foi importante aqui na Câmara Municipal. Eu já tinha feito esses levantamentos e pode ter certeza, a atitude de retirada do prefeito para melhor análise, eu não sei quais as providências que ele vai tomar, mas a atitude aqui na Câmara Municipal da audiência pública, ela foi de fundamental importância para que a gente pudesse estar discutindo tudo isso aí. Muito obrigado, senhor presidente. Com a palavra, a bancada do PMDB. Com a palavra, o vereador Dr. Guilherme, por até 8 minutos. Ele vai falar o tempo necessário. Senhor presidente, senhores vereadores, barretenses que nos acompanham daqui da tribuna e de suas casas através da TV Barretos, eu gostaria hoje de fazer um pronunciamento, falar para toda a população que esses dias atrás eu estava ali na 18 com a 23, na esquina do Antônio Olímpio com a La Maison, e o semáforo fechado, de repente o semáforo, na 16, o semáforo abriu e do outro lado havia um cadeirante sendo transportado por uma pessoa. E uma motorista no carro de trás começou a buzinar e ficar muito brava, e vendo que tinha um cadeirante passando ali, né, atravessando a rua. Então nós temos que ter mais respeito com as pessoas, respeito com a vida. Eu acho que a pessoa que tem uma mobilidade reduzida, nós estamos falando tanto nisso hoje, nós precisamos respeitar essas pessoas. E a semana passada teve uma imagem que eu fiquei muito chocado, uma reportagem da TV Barretos. Pode soltar, Carlos. A imagem não ficou muito boa, mas dá para a gente prestar atenção. Nós fomos acionados ontem por volta de 5h30 da tarde, por moradores dessa rua no bairro Dom Bosco. Esse cavalo foi abandonado de acordo com eles no terreno baldio e ficou por lá por 5 dias. Eles deram comida para o animal ali, de forma meio precária, na boca, até para amenizar um pouco o sofrimento. O mesmo fizeram com comida. Segundo os moradores, autoridades competentes foram acionadas, mas nada fizeram. Pois é, o animal morreu assim que nossa equipe chegou. Vamos acompanhar a matéria completa. Agora o Roberto esteve lá, conversou com os moradores, que vão falar mais sobre esse assunto. Roda a matéria, Wagner. Na tarde de ontem, uma égua com aproximadamente 3 anos morreu em um terreno na rua Teodósio Luiz Colasso, em frente ao número 317 do bairro Dom Bosco. Os vizinhos alegaram que pediram apoio das autoridades em virtude do animal estar doente e agonizando neste terreno. O proprietário foi viajar, deixou para a gente cuidar, né? E aí a gente está lutando aqui, todo mundo ajudando, e quem precisa ajudar é a prefeitura, né? Da vigilância sanitária. Se não quer o animal, por que fica judiando dele, né? Como a dona dele abandonou ele, deixou, quando ele estava servindo, ela subia a praça na primavera, batendo o cavalo com tudo, com tudo coisa pesada em cima do cavalo. E a gente não podia falar nada.
A égua permaneceu uma semana neste terreno aqui no bairro Dom Bosco e pelo buraco que existe aqui próximo ao local onde ela estava deitada, como podemos ver, mostra a força que o animal fez para se levantar nos últimos dias, não tendo nenhum tipo de assistência. A moradora Ariane Fernanda Rosa Santana afirmou que as equipes da prefeitura compareceram 3 vezes no terreno e não tomaram nenhuma providência. A égua estava ali, aí começaram a judiar da égua, aí a minha irmã ligou para a prefeitura não tomou uma providência. Até a noite de ontem, a égua morta se encontrava no terreno da rua Teodósio Luiz Colasso, no bairro Dom Bosco. Isso é uma vergonha. Eu estou enviando essas imagens para o Ministério Público para que tome as devidas providências, porque isso é maus tratos dos animais. O dono tem que ser responsabilizado, é previsto no Código Penal. Animal é o dono desse cavalo. Esse sim é um animal, porque um animal desse dá subsistência, dá o sustento na família, de repente não serve mais, deixa lá agonizando por 5 dias. E a prefeitura, que não tem um centro de zoonose, que nós falamos aqui há muito tempo, segundo os moradores, foi por 3 vezes lá e não fez nada, até o cavalo vir a morrer depois de 5 dias, fazendo uma força gigantesca para poder levantar, e os moradores ali dando água e comida na boca. Então, eu estou enviando essas imagens aí para que se tome as devidas soluções. E antes que me questionem, falam assim, tem muita coisa mais importante para tratar do que é de animal, do que de centro de zoonose. Isso é uma questão de saúde pública. Porque esses animais na via pública causam acidentes. E eu falo com uma propriedade muito grande, porque eu sou fisioterapeuta da rede pública, e todos os meses chegam pessoas lá para eu atender com fratura no braço, na perna, ficam sequelados graças a esses acidentes, principalmente motociclistas. E essa reportagem ela foi feita na segunda-feira. Essas fotos aí foram feitas na quarta-feira, após a audiência pública, que eu fiquei aqui até a 12h30, a hora que eu fui embora, na Avenida dos Coqueiros, diversos cavalos pastando lá. E cadê o serviço de apreensão da prefeitura? Cadê o centro de zoonose? Onde nós estamos? Então, acho que tem que ter, faz, se necessário, é importante. Eu estou vendo aqui que o vereador Euripinho fez um requerimento para a construção de canil e gatil, se é possível e para quando. Eu quero dizer, vereador Euripinho, que eu respondo essa pergunta para você. É possível sim, e para o ano que vem, porque eu fiz uma emenda no orçamento deste ano de R$150 mil para iniciar a construção de um canil e gatil. Basta a gente agora fazer com que a prefeitura cumpra a lei. Já está previsto no orçamento. Aí as imagens melhor da égua morta, olha o buraco, está vendo? Olha lá. Agora nós precisamos fazer com que cumpra. Não basta a gente colocar no orçamento e a prefeitura não fazer. Está previsto, sim, para o ano que vem. É o início da construção de um centro de zoonoses, através de um canil e gatil, porque o centro de zoonoses é muito caro, a construção, todos nós sabemos. Então, já coloquei essa emenda no orçamento do ano que vem. Estou trabalhando, já recebi vários nãos fora daqui para buscar verbas para conseguir o centro de zoonoses, mas vou continuar trabalhando ainda com vários deputados para que a gente consiga trazer esse serviço para cá, porque não é apenas um serviço de captura de animais. São minimizar custos com saúde, de internação, de cirurgias, questão de caramujo africano, de escorpião, de cobra. Recentemente eu trouxe umas fotos aqui de uma cobra que picou um cachorro lá no Sengenha. Até quando nós vamos ficar com isso daqui? Desde 84 o Barretos fala assim em centro de zoonose. E eu, na minha campanha, disse que iria lutar. Estou lutando, comecei já com essa emenda. É uma emenda do inciso 14 do artigo 25, que garante lá R$150 mil para a construção de um canil e gatil. E, através dessa área, podendo se aumentar, se expandindo depois para a apreensão de grandes animais, né? E aí finalizando com o centro de zoonose. Eu espero que imagens como essa, depois de enviado para o Ministério Público, não aconteça mais na nossa cidade. Eu acho isso uma falta de respeito com a vida e eu espero que isso não aconteça mais, senhor presidente. Muito obrigado. Quer a próxima bancada? Com a palavra, a bancada do PV. Vereador Milton Leite ocupará, Ferreira Neves ocupará a palavra por 5 minutos. Opa! Senhor presidente, boa noite. Boa noite, pessoal da secretaria aqui da mesa.
nossos 9 vereadores, todos hoje presentes, fazendo essa noite acontecer. Ao pessoal da galeria, o pessoal da TV Barretos, o pessoal da imprensa, os nossos internautas que estão em casa acompanhando. Muito boa noite a todos. E hoje eu quero falar sobre 2 requerimentos meus. Eu tenho uns 3. Se der tempo eu falo dos 3, senão eu vou falar só de 2. O primeiro é lá na rua Padre Valente. Essa rua aí ela é um finalzinho de 50 metros, sem asfalto. E ela liga o bairro Nogueira com o bairro Sítio Barretos, ao lado daquele parque infantil. Veja bem as fotos lá. Está bem próxima à Sítio. Falta só 50 metros, é um asfalto que vai ficar muito pouquinho, baratinho para ser feito. Eu acho que deve acabar de acertar aquele pedaço e a gente não vai ter mais uma enxurrada que passa ali e fica desgastando entre a City e a Nogueira, o bairro Nogueira. E também tem um parque infantil, né, do lado, e isso ajuda muito a se fazer aquele asfalto. O outro requerimento meu, eu estou falando da Praça 9 de Julho. A Praça 9 de Julho, quando a gente esteve lá no Dia do Soldado Constitucionalista, dia 9 de julho, e conversando com o pessoal do Rochinha, e eles pediram assim, para nós vereadores, fazer alguma coisa sobre aquele marco histórico. Até o nosso amigo Capetinha esteve lá no dia com a gente. E ele pediu o Rochinha, a família do Rochinha, eles devem ter um passado, um histórico com esse marco, pediu que a gente fizesse um requerimento e mandasse para a prefeitura para fazer iluminação naquele marco. Porque está escuro, abandonado, lá no fundo da praça. Eu acho que pode ser muito bem colocado isso e fazer rápido, porque é coisa pouca e não vai se gastar muito. Gostaria que os nossos secretários aí tomassem conta disso e dessem uma olhada e fizessem a iluminação. O outro meu requerimento, eu estou falando da Avenida 7 e a 9. Na Rua 18, existe um tráfego assim, bem violento na 18, com a 7 e a 9. Os lojistas daquele local lá estão pedindo para nós que a prefeitura faça o mais rápido possível ali um redutor de velocidade. Existe várias lojas ali de peças de carro, e entra muito carro e sai naquele local, entre as 7 e a 9, e gostaria que fosse cumprido para nós esse pedido aí na secretaria. E, como ainda tem mais uns minutos, gostaria de agradecer, assim, nesse final de semana, eu estive na sexta-feira, no Hotel Country Barretos, a convite do pessoal de lá, o doutor Eduardo, e o pessoal da ONG Lago Limpo, inauguraram recentemente lá um mini parque ambiental. Esse parque vai ser muito bem aproveitado na nossa cidade, porque às quarta-feiras vai existir lá, assim, os meninos das escolas vão poder fazer assim o estudo sobre o verde. Isso aí foi de grande valia para a nossa cidade. Está de parabéns os nossos empresários que estão investindo em Barretos, e eu gostaria de agradecer pelo convite que foi feito, e eu fui até o local, gostei muito, fiquei satisfeito naquele momento, na sexta-feira, 9 horas da manhã. E eu acho que é isso aí, Barretos tem que, os empresários, investir, porque nossa cidade está crescendo, e assim que todos tiverem convite dos nossos prefeitos, dos nossos secretários, que possa vir até Barretos e se montar alguma pequena empresa. É a hora de se investir. E a todos, uma boa noite, meu muito obrigado. Capetinha, não. 30 segundos. A próxima bancada, PDT, como havia falado no início, ele está numa entrega de certificado, pediu autorização da presidência para que pudesse chegar um pouquinho mais tarde. Qual o próximo? PSDB. Com a palavra, a bancada do PSDB, doutor Munir. Boa noite, senhor presidente, aos colegas vereadores, à imprensa, pessoal da casa e as pessoas que estão aqui nos assistindo.
Primeiramente, gostaria de falar de 2 requerimentos que eu coloquei hoje nessa sessão. Um é com relação um requerimento é com relação à gripe suína, que esta casa solicitasse uma audiência pública com a preocupação, se porventura, Deus queira que não, como eu repeti a sessão passada, Deus queira que não, que tenhamos um caso de gripe suína, eu acredito que a população entrará em pânico se não tiver uma orientação à comunidade. Uma orientação da Secretaria da Saúde, com a vigilância sanitária, e mais os infectologistas que se disponibilizarem em vir aqui e dar o esclarecimento em audiência pública. Que gostaria que essa audiência seria com urgência, que teria com urgência essa audiência pública, de preferência antes da festa do peão. Outro requerimento é com relação ao serviço de verificação de óbito. Nós temos 2 tipos de óbitos. Um, quando a pessoa tem um acidente, tem um acidente, vai a óbito, aí sim é transferido para o IML, no qual dará o diagnóstico desse óbito. O outro é quando a pessoa é uma morte sem causa, não tem uma causa conhecida. O que tem acontecido aqui em nossa cidade, não só em Barretos, como na região, tem feito convênio com Ribeirão Preto. Este corpo fica na cidade por 2 dias, aproximadamente, esperando um aval para que leve esse corpo para Ribeirão Preto e dê um diagnóstico. Eu acho que isso é um desrespeito muito grande para o munícipe, não só como para o munícipe de Barretos, como para toda a região. Antes de fazer esse requerimento, fui na DRS, conversei com o Dr. Lorenzi, na possibilidade de trazer um serviço de verificação de óbito. Tem verbas que pode ser destinada a esse serviço e o executivo conseguir convênios. É um serviço que vai dar despesa para o município, para o executivo. Mas aí, com isso, conseguiria convênio com outras regiões, com as 19 regiões, faria um convênio e, com isso, com certeza, não teria grandes despesas. Eu acho que é de grande valia para nosso município. Tem mais estou feliz. Eu fiz 2 requerimentos, doutor Kiko, 2 requerimentos. Um foi na data 23 de março, solicitando que tivéssemos pronto atendimento, Barretos 2, Marília e no América, com o objetivo de desafogar o pronto-socorro. Logo em seguida, fiz um outro requerimento, dia 1º de julho de 2009, para que, se possível, a Prefeitura disponibilizasse mais 2 plantonistas no pronto-socorro, devido a uma alta demanda que tem naquele hospital, para que resolvesse esse problema. Bom, estive com o Mucim esses dias e fiquei muito contente que o governo federal está disponibilizando para a nossa cidade UPA. É como se fosse um pronto atendimento e que seria viabilizado lá na região dos lagos, com médicos plantonistas, no qual daria toda a retaguarda, tipo um pronto-socorro, um pronto atendimento, não emergencial, mas aquelas consultas mais corriqueiras. Então, foi disponibilizado pelo governo federal e esta casa, esse vereador, vem trabalhando, pensando na população, vendo a importância, mostrando que isso é importante para o munícipe. E aí está aí a resposta. O governo federal fazendo programas, projetos, para que resolvam um problema que não é só da cidade de Barretos, é uma questão do Brasil todo, passando essa dificuldade com relação ao atendimento de pronto-socorro. Obrigado, senhor presidente. Com a palavra, a bancada do PP. Doutor Caio. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, vereadores. Senhor presidente, primeiro pedir uma desculpa.
Eu estou meio, não é distraído, é preocupado, tá? Olhando no computador, analisando dados que a gente está pegando a todo momento. Fiz um requerimento junto com o Carlão e queria falar alguns considerandos aqui. O primeiro considerando que a Justiça do Paraná, para que forçou a distribuição obrigatória de máscaras a todo o público. Atenção, senhores vereadores. Para um futebol... Só um minutinho, doutor. Pois não. Caio. Atenção, senhores vereadores. Tem vereador na tribuna. Distribuição de máscara para todo o público que estava no futebol. Isso agora em agosto de 2009. A gripe suína, por orientação do Ministério da Saúde, vem sendo subnotificada, porque agora, caso leve, a gente não notifica mais. Então, os casos de gripe suína confirmados são só casos graves, não existem mais os casos leves, porque os casos leves nem mais se faz exame. A feira de Araraquara foi suspensa. O nosso secretário de Saúde, Mussa Calil Neto, administrador de empresas, disse: não há riscos para os visitantes da festa de Barretos e que no país não se fecharam metrô, aeroporto, rodoviária por causa da gripe. Nós temos que entender, senhor secretário, que metrôs, aeroportos, rodoviárias são serviços essenciais. A nossa festa não é um serviço essencial, é um evento turístico. A expectativa do público são 800 mil pessoas, nós somos 100 mil pessoas aqui em Barretos. É uma final mundial de rodeio, recebendo pessoas de países como México, Argentina e Estados Unidos, além de outros estados críticos da federação, como, por exemplo, Rio Grande do Sul. O Ministério da Saúde, o ministro da Saúde do Irã, proibiu qualquer peregrinação à Meca nesse período de 22 de agosto a 19 de setembro, e é o período do Ramadã. É uma fase muito importante lá para eles. Isso é religioso, é coisa de religião, justamente para se evitar a disseminação da gripe suína. Atividades infantis são comuns no parque e crianças, lembrar que enquanto adultos só são 7 dias a contaminação, em crianças é o dobro, 14 dias de contaminação. Países desenvolvidos como Estados Unidos, que estão entrando em estado já de emergência, estão aprovando vacinas em caráter de urgência. Isso significa aprovando vacinas sem fazer todos os testes necessários para dar tranquilidade ao ser humano, devido à grande preocupação, mesmo contra recomendações da OMS, porque eles estão querendo vacinar para ter menos mortes. Considerando a notícia da liberação, a partir de 5 de agosto de 2009, que agora todo médico pode receitar o Zetamivir, e não apenas aqueles médicos credenciados. Qualquer um já pode, porque a coisa está ficando esquisita. Todos os estados e municípios prorrogaram o período de férias, pelo menos até o dia 17. E aí vai até um apelo aqui, senhor presidente, porque a faculdade, a FEB, começou as aulas dela. Eu acho que o reitor deveria repensar. Nós não estamos aqui brincando e estamos fazendo um pedido também já à FEB, né? Aguarde junto com o Estado um pouquinho isso daí, porque esses dados que o Carlão mostrou são dados assustadores. Não é uma progressão aritmética, ou seja, não vai crescendo numa linha, mas vai crescendo, o número de mortes tem crescido numa exponencial. É uma coisa muito grande. O próprio Ministério da Saúde recomenda a não aglomeração de pessoas. O Senado Federal suspendeu a visitação de turistas ao Senado para prevenir a disseminação da gripe no Senado. A coisa lá já está feia, né? A coisa lá já está porca, ainda com essa disseminação fica terrível. A previsão da OMS é que a gripe suína afetará 1 em cada 3 pessoas no mundo e que os casos de mortes seriam esperados se a gente esperasse essa vacinação em massa que vem vindo por aí. Por que se apressar? A gripe suína, ela vai matar talvez mais que o que matou já a gripe espanhola no mundo. Então, não dá para ficarmos parados esperando a manifestação da doença na nossa cidade. Então, mais uma vez, eu venho aqui fazer apelo, e aí, graças a Deus nós temos ainda 2 sessões antes do término para a gente poder pedir. Eu quero que eles se manifestem por escrito, porque eu quero ter um documento escrito onde depois a gente possa responsabilizá-los. Então, tanto a promotoria, como a Secretaria de Saúde, como a Secretaria Municipal, como a Secretaria Estadual, e a gente pede também
ao Ministério da Saúde recomendações, porque todo mundo está fazendo. Obrigado, senhor presidente. A única ressalva aí, doutor Caio, no Senado proibiu porque eles estavam com medo mesmo, não é da gripe suína, não. É do povão lá. Com a palavra, doutor Francisco, por 5 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, público presente, imprensa, pessoas que nos assistem pela televisão, internet, meu respeito. A questão é a seguinte: eu não fui eleito para discutir com colegas por questões menores. Estou aqui para discutir ideias. Agora, como líder do Partido dos Trabalhadores, eu tenho a obrigação legal de tratar do assunto. As acusações do nobre vereador Capetinha, para o presidente do Partido dos Trabalhadores, diretor de obras, Antônio Rezende. Evidente que nós, como líder do PT, não podemos aceitar a provocação. Isso porque o presidente do PT, num descuido de linguagem, ou por ter sido mal interpretado, a declaração acabou ganhando conotação um tanto infeliz. E é evidente que o presidente do PT conhece a importância do trabalho dos vereadores desta casa. Pensar uma frase não feliz de uma conversa ou entrevista para sustentar uma acusação também infeliz, porque o ilustre vereador falou em conchavo, e o que houve entre o PT e o PTB foi coligação e não conchavo. Tanto é verdade que o atual vice-prefeito desta cidade pertence aos quadros do PT. O senhor presidente do PT é engenheiro, profissional que conhece a área que trabalha na Secretaria de Obras. Além de que, o senhor Antônio Rezende é subordinado ao secretário de sua pasta, que é subordinado ao prefeito municipal. E quando um fato desse é tratado nesta casa, sem uma discussão prévia entre as partes, todos perdem. Porque todos nós fazemos parte da base de sustentação do atual governo, PT e DEM. E essa discussão só interessa à oposição, que adora um racha na base do governo. Imagine este vereador pensar uma frase infeliz da secretária do DEM e tripudiar em cima de um descuido de linguagem. É claro, o ilustre vereador não iria gostar. Evidente. A coligação PT e PTB foi fruto de maturidade política e nada havendo de conchavo, até porque os cargos exercidos pelo PT faz parte das obrigações do vencedor. Eu entendo as palavras do ilustre vereador Capetinha como um descuido de linguagem, na mesma linha daquelas proferidas pelo ilustre presidente do Partido dos Trabalhadores. A tribuna dessa casa deve ser usada para atividades outras, que aquelas que servem para desunir a bancada de sustentação do governo Manuel. Lembrar, finalmente, que o diretor de obra também não está brincando de diretor de obra. Trabalha 8 horas por dia e só tem uma pessoa que pode lhe pedir o cargo, o senhor prefeito municipal, através do secretário da pasta. Sempre respeitamos e sempre respeitaremos a todos para a gente tentar ser respeitado. Para a gente ser respeitado, não para tentar. Quanto à festa do peão, eu faço minha as palavras dos médicos dessa casa, tá certo? Eu acredito que tem de se tomar todo o cuidado possível. Muito obrigado. Desculpa, Capetinha, se te... Quem é a palavra, Capetinha? A sequência aí. Com a palavra a bancada do PTB. Vereador Cipriano, por 5 minutos.
Muito boa noite, senhor presidente. Boa noite, demais vereadores, os funcionários da casa, a imprensa, que nos trouxe uma bela notícia. Público presente, o Luciano Picardi, que é meu amigo, estava presente aqui, deve estar lá fora agora. As pessoas de casa, eu gostaria de cumprimentar e parabenizar, um pouco atrasado pelo Dia dos Pais de ontem, na pessoa do meu pai, o senhor Alberto. Gostaria de dar um abraço a todos os pais. Essa missão árdua de ser pai não é fácil, né? E agora a gente sabe também que ser avô também não é fácil. E a notícia boa que foi dada pela imprensa, e a gente gostaria de conclamar todos os barretenses que quarta-feira fossem assistir o jogo do Barretos, porque é um jogo importante, importantíssimo. Não para disputar a classificação, mas para disputar o primeiro lugar do grupo. Porque o Barretos manteve os seus pontos, não perdeu os seus pontos, tem 9 pontos e vai disputar a partida que vai valer o primeiro lugar do grupo. Então, os barretenses compareçam. Dizer também, né, ao Guilherme, que quando eu estive em Jaú, esse problema com cadeirante era diferente. Lá não é cadeirante, qualquer pessoa que pisa na rua para entrar, para atravessar, os carros param para eles. Há esse respeito, tá certo? E ao capitão, dizer que no começo nós fizemos várias propostas para mudança na Várzea e fomos chamados até de louco. E hoje, infelizmente, a gente verifica isso que precisamos ter mudanças, senão o nosso campeonato da Série A vai acabar. Vai todo mundo debandar para a Série B. Eu gostaria de mostrar uma foto aqui, né, se possível. É o seguinte, vejam esse buraco aí, gente. É do lado da pista da TEB. Esse buraco tem 2 metros de tamanho. Olha ali. Verifica a moto, essa moto é do Hernando, trabalha com a gente, foi lá tirar foto. Olha o buraco, continua, por gentileza. Olha a profundidade, 2 metros de profundidade. Continuando, olha o buraco. Aí mostra que fica ao lado da pista. Aqui tem uma estradinha de terra para as pessoas passarem de bicicleta, de carro. Continua. Esse buraco devia estar assim. Segura aí. Devia estar assim, tampado. Do outro lado, aquele carro que está passando é de um funcionário da TEB em que o Hernani parou e reclamou. Ele apenas disse que não pode fazer nada. Só que nós vamos fazer, senhor presidente. Porque naquele buraco lá, morreu um adolescente. Um adolescente de 15 anos. Estava passando, fazendo trilha do lado ali na rua de terra e caiu naquele buraco e a família perdeu um filho de 15 anos. E esse vereador, todo o esforço que puder fazer para dar sustentação à família de advogado, para entrar na justiça por perdas e danos contra a TEB, eu vou entrar. Eu não tenho nada contra a TEB. Eu acho que tem feito até um bom trabalho. Só que esses descuidos não podem acontecer, porque não existe dinheiro que pague uma vida. Não existe dinheiro nenhum vai pagar essa vida. Dinheiro nenhum vai devolver a vida do menino que morava na Vila Rios. Daquela família que hoje chora dia e noite a perda do filho. Tá certo? Nós vamos procurar e oferecer apoio jurídico, porque precisa entrar, precisa ser feito. 15 anos, no mínimo, numa expectativa de vida de 65 anos, lá os funcionários parados da TEB lá, que foi conversar com eles falou que não podia fazer nada. 65 anos, morreu com 15, expectativa de vida de mais 50 anos. Isso, se a gente for calcular em salário mínimo, se o menino fosse ganhar salário mínimo com 16 anos, dá mais de R$200 mil. E os danos morais que dá mais de 100? Então, uma família, eu tenho certeza que não perdeu o seu filho pensando em uma indenização. Mas nós temos que ter um pouco mais de respeito com a vida humana. Ninguém pode dizer também o que o menino estava fazendo de bicicleta ali. Estava andando, onde ele pode andar, na rua de terra. Só que perdeu o controle e foi cair dentro daquele buraco. E perdeu, não só perdeu o controle, perdeu a vida dele. Perdeu a vida dele. Nós precisamos ter um pouco mais de respeito com a vida humana. Né? Já faz umas 2 semanas que esse menino faleceu. Ficou durante 10 dias na UTI. Ninguém foi lá perguntar o que a família precisava. Se poderia dar um socorro melhor, se poderia transferir ele para os Estados Unidos, para Nova York, onde fosse, para tentar salvar a vida dele. Ninguém foi procurar saber, senhor presidente. Então, hoje eu dou essa certeza, nós vamos fazer isso. E outra preocupação nós estamos também aí, na Fraternidade Paulista, Cassis Chatrobian ali, olha lá, nós temos que ter um trevo ali de entrada, porque senão um acidente muito grave vai acontecer, olha lá como é que fica. Olha. E nós estamos pedindo para o DR, pedindo para o governador, para o prefeito municipal, ali vem da Fazenda das Contendas, né, Juninho? E olha o perigo, olha a bicicleteira atravessando, pode passar, olha o perigo que é essa travessia. Então, nós precisamos ter um pouquinho mais de responsabilidade. Olha o motoqueiro fazendo a volta, olha o caminhão fazendo a volta para entrar. Então, um pouquinho mais de responsabilidade, por causa de vidas. Vidas são importantes. E, volto a repetir, eu acho que a TEB deveria procurar essa família e tentar conversar antes.
porque nós vamos dar apoio a essa família para que o dano seja reparado, não o dano monetário, o dano de coração, mas agora pagar em dinheiro para essa família. E, vereador, a Artes também é responsável, porque é responsável pela fiscalização, né? Cabe também a Artesp, a Agência Reguladora. Com a PPS, com a palavra o vereador Euripim. Tem tempo aqui, né, presidente? Saiu aqui. Senhor presidente, senhores vereadores, imprensa, munícipe que nos honra com sua presença no plenário, telespectador, quero aqui, em nome da torcida uniformizada, Fúria Jovem do Barreiro Esporte Clube, parabenizar o trabalho que a equipe vem realizando, né? Como esportista, eu tenho certeza que Barretos realmente vai voltar na divisão que nunca deveria ter saído. Eu tenho certeza que quarta-feira, como foi dito aqui, o campo vai estar lotado, prestigiando, nós não perdemos os pontos, isso é importante, e a equipe está no bom astral e é necessário que se dê continuidade. Triste também com relação às notícias da semana, com relação às equipes do Campeonato Varziano, que 2 equipes desistiram, isso foi muito triste. Nós temos que rever o Campeonato Varziano já há algum tempo, e nós sabemos que, da forma que está, é dinheiro jogado fora. A realidade é essa e nós não podemos deixar o esporte chegar onde chegou. Senhor presidente, quero fazer algum comentário em relação aos requerimentos e dizer que estou solicitando aqui um recapeamento urgente na Avenida José Natal Ferreira, no Jardim Ramos, solicitado pelo meu amigo João Turco e todo o pessoal daquele setor, onde realmente está em estado de calamidade aquele local. Tenho certeza, já foi falado com o secretário de obra, e eu espero que essa reivindicação seja atendida também. Com relação também, senhor presidente, na Avenida 43, nas ruas 6 e 8, próximo ao número 0852, no bairro Celina, tem uma oficina de funilaria em frente, tem uma igreja evangélica na esquina. Eu já solicitei essa casa várias vezes, doutor Otávio, um redutor de velocidade. A preocupação desse vereador em vários locais é realmente evitar que acidentes, que vidas se vão através dos constantes acidentes que vêm acontecendo. Estou solicitando